Na aula 5, a gente vai falar sobre a importância das histórias. A gente vai ter uma especialista em histórias, a minha amiga Fabiana Rubira, que vai nos presentear com um bônus nesse curso sobre o poder das histórias. Mas eu não poderia deixar passar esse módulo sem adiantar um pouco para vocês a importância das histórias, que a história pode vir como uma dinâmica, né? E a gente falou também, ela pode ser um gancho para trazer a atenção dos alunos. E aí tem um livro bonito que é o Pote Vazio, que a gente usou muito para construir um jardim, quando a gente construiu um jardim lá em Carapicuíba, um dos meus primeiros trabalhos, e a gente contou primeiro a história do pote vazio, uma história muito bonita, eu recomendo para quem trabalha com crianças, que vocês contem para as crianças essa história do imperador e trabalha muito os valores, né? Chama O Pote Vazio, do Demi, as ilustrações são lindas. Então, assim, as histórias geram conexão, né? Tem gente que fala que a menor distância entre duas pessoas é uma história. Então elas geram essa conexão, elas estabelecem os vínculos. Quando eu conto uma história, eu trago você para o meu pensamento, né? E quando eu vou descrevendo essa história, vou colocando mais elementos, tal, você vai junto comigo, vivenciando essa história. E as histórias encantam, né? Por isso que eu destaquei aí Aventuras de Chu, e vocês têm aí, já vão ter o PDF aí para baixar e para trabalhar com essas histórias, essa história do jeito que vocês quiserem. Elas abrem possibilidades de escuta, né? E 3 elementos importantes ao contar uma história é a intenção de quem conta, o que eu quero dizer com essa história, né? Por que essa história é importante para mim e eu quero compartilhar essa história com meus alunos. Comecem a contar, uma dica para quem está começando a contar história, comece a contar as histórias que vocês mais gostam, né? Porque certamente aquela vai ser a que você vai contar com a melhor intenção, né? E os alunos vão perceber isso na sua voz, na sua postura. A história tem um ritmo, né? Um começo, meio e fim, tem uma coisa que acontece, tem um acontecimento, tem uma parte mais acelerada, outra mais calma. Então, trabalhar esse ritmo na contação da história, antes de contar a história, é importante, né? Que isso vai garantir que a história seja bem contada. E a técnica, né? As técnicas são aí muitas, desde aquelas de usar personagens, usar uma caixa com vários elementos e técnicas de voz, toda técnica, o jeito de contar a história, como é que eu organizo o espaço, como é que eu coloco as crianças sentadas, né? Vai ser numa roda, como é que vai ser como é que eu vou contar essa história. Então isso é importante você pensar quando você for contar uma história para os seus alunos. E aqui, né, essa história do pote vazio que a gente usou quando a gente foi construir esse jardim comunitário lá em Carapicuíba, e esse mosaico no muro, né, era um muro feio, todo quase caindo de cimento, né, e a gente então pintou com cal, né, materiais muito rústicos também, mas os alunos, as crianças fizeram, os jovens fizeram todo o planejamento do muro, o que ia ter no muro, com mosaicos, e depois cortaram quadradinhos de papéis coloridos no papel craft, em grupos, organizaram os desenhos, era um muro grande, então tinha várias partes, né, vários desenhos, e depois então com os azulejos aí a gente foi compondo esse mosaico. E o jardim também, com as flores aí. E antes tinha uma história, né? E aí a menininha, como ela fica feliz, né? Porque ela construiu, ela fez parte do processo de construção do jardim, do muro. E aí tem uma matéria completa da Fabiana Rubira, essa minha amiga contadora de histórias, e aqui uma série de livros e contos de tradição oral, os clássicos europeus, os irmãos Grimm, Andersen, os brasileiros também, Câmara Cascudo, Silvio Romero, os contos de Mauboa-Tarran, os contos da Mil e Uma Noites. Então ela vai trazendo uma série de livros e referências aí para quem quiser, se você ainda não está familiarizado com esse conteúdo, com as histórias, você pode aí começar por essa lista aí, com certeza tem bastante coisa que você pode aprender
com esses contos e levar para os seus alunos, né? As lendas indígenas, a gente falou também, o Daniel Munduruku tem livros ótimos que ele traz essa questão indígenas, contos belíssimos, né? E aqui a matéria completa que ela fala do pote vazio, quando ela contou essa história do pote vazio lá em Carapicuíba, lá atrás, no nosso projeto, ela fala o pote vazio, mas cheio de possibilidades, né? A história abrindo esse mundo de possibilidades. E a matéria completa você vê nesse link abaixo.